Fala, galerinha! Voltamos com mais uma aula de geografia para poder falar mais sobre aspectos da geografia. E essa aula, como já falamos, essa ementa, né? Essa grade do terceiro ano, muitos conteúdos aí que são cobrados lá no Enem, professor Jorge. Perfeito. E aí a gente reforça aquilo que a gente falou e é um trabalho que nós sempre temos que estar fazendo, relembrando esse aluno da importância dele entender que a nossa aula não deixa a desejar em lugar nenhum. Isso mesmo. Para ele já são assuntos que estão relacionados com a prova do Enem. Com certeza. Isso. Então, galera, fica a dica, anota aquilo que ficou com dúvida, depois pesquisa, esclareça mais informações. Aprofunda, né, o conhecimento, busque informações, assista telejornais, leia reportagem, matérias, enfim, né, para poder compreender e garantir o quê? Esse entendimento sobre os acontecimentos, vamos colocar até principalmente primeiro semestre, geralmente até maio, né? Os principais acontecimentos até maio desse ano corrente, porque sempre vem algo de atualidade também no Enem. Rogério, você falou, como sempre, fala com grande maestria. Eu acho que você fala muito bonito. E achei interessante uma coisa que você falou aí. Assistir telejornal. Telejornal, querido aluno, pelo menos ali, no telejornal você tem pelo menos 70% de assuntos relacionados à geografia. Isso mesmo. Todos os dias. Todos os dias. Porque geografia está relacionado com política, está relacionado com população, está relacionado com problemas urbanos. Isso todo dia aparece nos telejornais. Economia, muito bem. Guerra, atualidades internacionais, né? Isso, a questão do Bolsa de Valores, PIB, tudo isso que aparece lá no jornal. Tudo isso está relacionado com a geografia e, como você falou, são atualidades. O aluno que assiste telejornal, Rogério, ele também tem um passo à frente. Com certeza. Porque na hora que vier uma questão ou a própria prova de redação vier com algum assunto muito atual, ele já viu nos telejornais. Ajuda a abrir a mente para o entendimento. Isso mesmo, né? Com certeza. E então, se você está antenado lá durante a prova, né? Quando ele chegar nesse dia do Enem, vai ser fichinha para falar sobre um determinado tema que ele assistiu lá no telejornal ou fez a leitura de uma matéria, enfim. Por isso que a gente está falando sempre aqui. Busque conhecimento, né? E o conhecimento, hoje no mundo que vivemos, tem várias maneiras de se buscar esse conhecimento. Com certeza. Como eu falei, a partir desses meios de transmissões e também a leitura também, ela é muito importante. A leitura, eu sempre falo assim para a galera de sala de aula, professor Jorge, professor, lê livro, lê revista, lê site de notícias. Lá na leitura não é algo muito interessante não, prefiro ver a reportagem. Mas a leitura, ela enriquece, né? E a partir desse enriquecimento de informações, esse aluno certamente ele consegue lembrar de vários pontos para fazer uma boa redação e para fazer a resolução de questões relacionadas aí à atualidade. Sempre você fala e já abre minha mente para entender outras coisas. Já que você falou da leitura que enriquece, inclusive enriquece o vocabulário. Isso mesmo. Na língua portuguesa. Com certeza. Tem palavras, às vezes, que ele não entende, aí ele vai lá no próprio Google, digita e já aprende. Já aprende. Não é isso aí? Opa, essa palavra aqui é bonita, eu vou anotar que eu vou colocar na minha redação. Né? Fechado. É assim que a gente vai construir o nosso conhecimento. Com certeza. Então, você vai aprender mais nessa aula sobre aspectos da população do Brasil e do mundo. Então, sem perca de tempo, pegue seu caderno, anote aí. E a nossa aula já começou. Já começou. A gente só vai agora dar continuidade lá no nosso slide. Vamos lá. Vamos lá. Aula 15.1 sobre população e renda. Vamos falar sobre a distribuição de renda, o papel do Estado, distribuição de renda, o papel do Estado. Vamos falar também sobre exclusão social e índice de desenvolvimento social. Beleza? Fechado. A gente sempre quer que os nossos queridos alunos alcancem uma habilidade, Rogério, nas nossas aulas, que é, nesse caso, analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais.
Olha aí. Socioespacial. Palavra bonita, Rogério? Bonita. Então, socioespacial quer dizer sociedade nesse espaço geográfico. Beleza? Vamos falar desse processo, dessa produção e circulação de riqueza que isso realmente implica na sociedade dentro desse espaço geográfico. Bem, justamente. Então, população e renda, a gente traz a primeira informação para vocês aí, ó. Os recursos econômicos, a capacidade tecnológica e a produção de alimentos atuais nunca foram tão grandes em qualquer outra época da história. Olha só, o que não foi tão grande? Recursos econômicos, deixa eu mudar de cor, né, professor Jorge? Vamos mudar de cor aqui. Põe preto. Vou colocar o preto. Recursos econômicos, coloquei foi branco, é porque aqui tá, agora vai dar certo. Recursos econômicos, capacidade tecnológica, produção de alimentos, certo? Nunca foi tão grande se comparado com o que já passou, né, professor Jorge? Com épocas passadas. E a gente observa isso, esse texto inicial, principalmente a gente já pensa logo na grande transformação da sociedade a partir da primeira Revolução Industrial, certo? Isso que você falou vem à tona assim, de uma forma muito interessante para que o nosso querido aluno entenda que só nessa frase aí a gente já poderia ser uma aula inteira. Isso mesmo. É isso, porque ali já está falando de uma forma subentendida, inclusive dessa revolução. A Revolução Industrial que se inicia e muda, como eu já falei aqui várias vezes, muito bem, muda o nosso modo de viver, o modo de agir dessa sociedade contemporânea. E não foi somente... Por que mudou, professor, de repente, a questão alimentar? Não foi a Revolução Industrial? Sim, mas a Revolução Industrial também, nesse período, teve invenções de máquinas. E essas máquinas também chegavam no campo. Então, olha só, veio a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, houve o aumento da produção. Com a Revolução Industrial, houve o aumento da produção alimentar e depois com as transformações tecnológicas nas áreas da biotecnologia, na questão também da engenharia alimentar, com as demais revoluções após a primeira Revolução Industrial, certamente contribuiu ainda mais para aumentar essas situações de produções tecnológicas mais produção alimentar. Interessante. E ainda mais... Porque se a gente falar, por exemplo, ainda de revolução e falar de mecanização, a gente chega no êxodo rural. Isso mesmo. Inchaço das cidades. Muito isso? Bem. Então, galera, é um conjunto de informações complexas que estão todas juntas e misturadas. Isso mesmo. Mas elas se iniciam lá com a Revolução Industrial, quando intensificou essa aglomeração humana de uma forma mais complexa. Com certeza. E que nunca mais parou. E é importante a gente mostrar para vocês aí, querido aluno, que a partir desse texto a gente consegue entender diversos processos que aconteceram ao longo da história da Terra. E isso acontece por conta aí, lógico que nós somos formados em geografia, mas o aluno que muitas das vezes está acompanhando toda a nossa aula, que consegue de repente, num determinado momento, aprender sobre êxodo rural, daqui a pouco sobre urbanização, depois sobre indústria, na hora que ele lê um parágrafo do tipo, ele consegue também visualizar essas transformações a partir de um único parágrafo. Certo? Boa. Então, assim, vai ser o que isso? A bagagem adquirida aí durante nossas aulas, durante a jornada do ensino médio, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, certo? A ideia é essa, né, professor Jorge? A ideia é essa de realmente, como você falou, né, deixar esse aluno com esse know-how. Muito bem. Para alcançar excelência. Com certeza. Em conhecimento. A partir das interpretações dessa disciplina que nos permite, né, olhar o mundo e fazer nossas análises, né, que é a geografia, certo? Inclusive, a gente consegue ter um fluxo e trafegar por várias ciências. Muito bem, é isso? Isso mesmo. Vamos lá no quadro. Bora, agora. Se fossem igualmente distribuídos, não faltariam recursos para suprir toda a população da Terra, de cerca de 7,8 bilhões de pessoas. Olha só, se fosse igualmente distribuído. Se ele está falando que se fosse, se é condicional, é uma conjunção de condição. Então, se ele está falando se, então quer dizer que não é. Isso mesmo. Isso o aluno tem que anotar e está subentendido nesse texto. E o que não é para todas as pessoas?
o acesso de alimento, a capacidade tecnológica, a produção tecnológica. Exatamente. Então, os recursos econômicos. Os recursos econômicos. Então, a gente tem o quê? Essa diferença entre diversos países do mundo, principalmente quando a gente olha para o grupo mais desenvolvido e o grupo subdesenvolvido. E olha só, Rogério, mais uma informação interessante é esse parágrafo aqui, ó. No entanto, entretanto, para a maioria desta população, falta o mínimo necessário, olha só palavras-chave, tudo junto, para sobreviver com dignidade. Isso olha mesmo. só, isso é a maioria da população do mundo. Muita gente passando aí necessidade. E casos bem mais agravantes, como é o caso aqui, ó, que a gente traz dessa informação, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, lá da ONU, né, que é o chamado ODS, existem aí pessoas com renda individual inferior a $1,25 ao dia. Vamos colocar aí, hoje o dólar está na casa de 5, né, em pouquinho, né? Então, menos de R$6. Então, a gente tem aí famílias que vivem aí com menos de $1, né? Ou pouquinho mais de $1 por dia. É muito preocupante, né, professor Jorge? E eles estão principalmente lá no sul da Ásia e na África subsaariana. Já até falamos em aulas também do segundo ano, que às vezes quando falamos de pobreza, miséria, muita gente pensa que a maior parte dessas pessoas moram na África. E não é. Não é. É na Ásia. Na Ásia. Nós falamos, inclusive, para anotar isso. Com certeza. Para esse aluno levar isso para sempre. Com certeza. Informação bem importante em relação à pobreza, à fome, né? A Ásia a gente vai encontrar essa maior taxa. Pandemia. A gente traz aí para vocês aí consequências da pandemia em relação a informações mais atuais, que já falamos lá também em aulas anteriores, só para reforçar o que contribuiu ainda mais para gerar essas desigualdades, né, no mundo pós-pandemia e as consequências: desemprego, o aumento da desigualdade e o aumento da pobreza. Muito bem. Rogério, o que tu acha de tu falar um pouco como é que aconteceu essa desigualdade? Vamos dar um exemplo? Vamos lá. Vamos lá. Os Estados Unidos comprou não sei quantos bilhões de doses para a população deles. Isso não é uma prova de desigualdade? Sim. Não é isso? Enquanto que a maioria das pessoas da África até hoje nem tem ainda. Isso mesmo. Nós estamos já em 2022. E falamos também da África, mas podemos falar aqui da região da América Central no Brasil, onde que nós temos ali países menos desenvolvidos, né, como Haiti, que agora que está ainda na segunda onda de vacinação, aí se comparado com o Brasil já está em terceira, quarta dose, só para ver essa questão da desigualdade, né? E aí a gente consegue entender essa diferença, que nem todos realmente possuem o que essas tecnologias, essas melhores condições econômicas, e por isso que acaba refletindo na desigualdade entre as nações. Isso, exemplo interessante que você falou. Você falou da desigualdade entre as nações. Isso mesmo. Entre as nações, ok? Fique claro que essa observação que você fez para o nosso querido aluno saber que você está falando de nações. Sim. Você está falando de geopolítica. Isso aí. Beleza? Agora, isso aqui pode ser aplicado também para uma determinada sociedade. Com certeza. Aí pode ser uma sociedade aqui de Porto Velho, claro, lá de Vilhena, lá do Amazonas. Muito bem. Porque a pandemia gerou lá, nesses lugares, desemprego, foi visto as desigualdades. Isso mesmo. E aumento da pobreza. Com certeza. Beleza? Então, essa pandemia tem a questão local, regional e global. Muito bem. Então, nós temos aqui o gráfico: brasileiros em situação de extrema pobreza. Em milhares, a gente tem aí de um período de 2012 até 2019. Então, a gente observa algumas variações, né, professor Jorge? Oscilações, ó. A gente tinha, em 2012, a gente tinha aproximadamente aí, né, 11.379.000. Depois a gente vai em 2013 na casa de 10 milhões.
E quando chegou em 2019 também houve aí o aumento, infelizmente. A ideia, né, principalmente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a nível mundial tratado pela ONU, é que essas situações de extrema pobreza diminua, mas a gente viu aqui nessa evolução do Brasil que acabou aumentando, né? E nós não estamos falando de qualquer pobreza, não, extrema pessoal. Pobreza. Extrema pobreza. Aquelas pessoas que vivem com muitíssimo pouco, abaixo da linha da pobreza. Com certeza, okay? Condições precárias, sim, muitas das vezes com a ausência do saneamento, o acesso alimentar, que muitas das vezes reflete aí na questão da pobreza, né, do organismo de nutrientes para a população que se alimenta de qualquer jeito. Então, assim, situações precárias mesmo. Inclusive, essa questão de extrema pobreza é interessante, porque ao mesmo tempo, claro que ao mesmo tempo que é interessante, é triste, né? Sim, sim. Antes de ser interessante, é triste. Com certeza. Tem pessoas, Rogério, que entrou nessa extrema pobreza que não estava lá. Isso, porque aumentou, a gente está vendo aí, aumentou, mas é porque a população... Não, porque tiveram pessoas que perderam seus trabalhos, perderam sua renda com o passar do tempo, e às vezes já não conseguiu jamais entrar no mercado de trabalho. Não tem perspectiva. Não tem perspectiva, não tem formação, tem muitos filhos, e aí acaba se enquadrando também nessa condição, né, professor Jorge? Beleza. Temos aqui uma escalada da miséria, proporção de famílias vivendo abaixo da linha da pobreza extrema no Brasil, e a gente viu mais ou menos aqui um período aqui, 2014 a 2017, com um crescimento aí, né? A gente observa de 4,8%, e a gente observa aqui o que, professor Jorge? Os estados, né, do Brasil. Então, a gente observa aí 2014, vamos colocar... 2014 não, 2014, 15, 16, 17. Mas Maranhão liderando aí a primeira posição. Segundo, a gente tem o Acre, depois tem Bahia. E se a gente observar, vamos colocar aqui Santa Catarina, Distrito Federal, Paraná, maior desenvolvimento no Brasil. Então, a gente consegue ver novamente... Desenvolvimento social, no caso. Desenvolvimento, né, professor? Isso. Em relação ao poder econômico de uma nação, o poder econômico do Estado, certamente acaba refletindo aí também nos índices socioeconômicos de determinado local. Então, onde que eu tenho mais gente com situação de miséria, de pobreza? Nas regiões menos desenvolvidas do Brasil. Ainda bem que Rondônia não está nas primeiras posições aí, né? Exatamente. Nós não estamos no meio dos melhores, mas nós não estamos lá entre os piores índices, ok? Com certeza. Se a gente observar, Maranhão, Nordeste, Bahia, Nordeste, Piauí, também Nordeste, Alagoas, então, assim, olha só. E o Acre, o Norte, a gente tem depois o Amazonas, mas na liderança a gente observa Nordeste, que é uma das regiões do Brasil que enfrenta grande problema de ordem social e econômica. Aí se você continuar a sequência, você vai voltar para o Nordeste, Ceará, Nordeste, Pernambuco, Nordeste, Rio Grande do Norte. Isso Nordeste. mesmo. Beleza? Tranquilo? Alguma observação, professor? Tranquilo. Vamos lá, então. E nós temos aí um outro mapa do Brasil, também é um mapa do IBGE, do PNAD, de 2021, que representa o que? A renda domiciliar per capita por estados do Brasil. Então, a gente tem aí a legenda maior que 800, entre 800 e 1.000, entre 1.000 e 1.500, 1.500 e 2.000 e maior que 2.500, certo? E aí está falando aí, real, né? Na moeda corrente. Isso. E é per capita. Né? Per capita, né? Por cabeça. Por cabeça. O que seria mais ou menos daí? Pegou o total de pessoas daquela determinada região, né, professor Jorge? E dividiu aí pela questão salarial, né? Geralmente eles colocam aí indicador de PIB daquele determinado estado para ter a média da renda daquela população também. Então, a renda média do Brasil em torno de 1.367, e só lembrando que o salário mínimo no Brasil em 2021 era 1.100. Então, a média deu acima de um salário mínimo, mas não quer dizer que essa média esteja presente em todas as regiões do Brasil. Uhum. Por isso que a gente tem aqui a legenda falando, por exemplo, aqui no estado do Amazonas, não deu nem R$1.000. A gente tem quanto aí, professor? R$800, essa média aí, vamos colocar per capita do estado do Amazonas. Rondônia, 1.000. Rondônia deu aí, R$1.023.
A gente observa aí Rondônia. Vamos pegar uma área aí de maior. Olha quem a gente tem aí. Lá em Brasília, né? Brasília, e a gente tem uma renda maior no Brasil. Então, se a gente observar, olha de novo aquilo que eu falei para vocês. Eu gosto muito desse tipo de mapa, professor Jorge, porque a gente consegue, muitas das vezes, verificar de uma forma bem clara essa questão da desigualdade socioeconômica do Brasil. Econômica, social, porque se a gente observar aqui as áreas, as regiões brasileiras com menor desenvolvimento, a gente vai encontrar aqui Norte e Nordeste. E maior parte desses estados do Nordeste se enquadraram aonde aí, assim como no Norte, na segunda faixa, que varia de 800 a R$1.000. E as regiões de maior desenvolvimento, Sul e Sudeste, a gente tem aí o que essa na faixa de R$1.500 a R$2.000, maior parte dos estados. Então, quanto maior o desenvolvimento, a economia, o PIB de uma região, certamente melhor será a condição de vida desse grupo populacional. Tranquilo? O aluno pode perguntar, Rogério, ali, professor, esse que você circulou ali, Brasília, é o que é mais alto, né? Muito bem. E aí ele vai, professor, mas Brasília, mas São Paulo não é mais rico que Brasília? Mas aí tem uma questão, né? Tem o poder realmente econômico que é mais alto dessa situação e também tem a questão da população, né? Que é bem menor se comparado com a população de São Paulo. Exatamente. E só lembrando que ali está o poder político do Brasil. Com certeza. Ali tem grandes salários. Os maiores salários, né? Os maiores salários do Brasil. Funcionários ali públicos, está os políticos. Funcionários públicos, a nível de gerenciar o Brasil inteiro. Isso mesmo. Isso. Ali está a sede praticamente de todos os órgãos do Brasil estão ali. Muito bem. Ok? Ali está todos os deputados federais, todo o Supremo Tribunal Federal, está a sede do governo do Brasil. Muito bem. É isso? Justamente. Então, pronto, só para você ter uma noção. E aí pega-se pelo total da população e dá essa média. É isso? Mas isso não quer dizer que lá tem pobreza. Não quer dizer que todos ganham essa faixa salarial. É uma média. É uma média. Uma média. Tem gente vivendo com R$500, tem gente vivendo só com... As cidades satélites ali de Brasília tem muita pobreza. Com certeza. Certinho? Beleza. Vamos lá? Então, mais um mapinha que a gente tem aí. O Auxílio Brasil supera trabalho com carteira em 12 estados. Então, a gente está falando de informações recentes agora, de fevereiro de 2022, né? Onde nós temos aí o auxílio, que é um benefício do governo federal, né, professor Jorge, superando a questão do trabalho com carteira em 12 estados. Então, quando a gente analisa, por que a gente traz essa informação para você? Para você verificar a situação socioeconômica do Brasil, certo? Então, a gente tem Maranhão, Bahia, justamente, mais estados aí de onde? Lá do Nordeste, Norte do Brasil, onde temos o menor desenvolvimento, né? Então, a gente tem emprego com carteira, por exemplo, aí, né? Marca aí, professor Jorge. Emprego com carteira assinada. Melhor outra cor, né? Melhor outra cor. Emprego com carteira assinada, beneficiário do auxílio, certo? Então, o benefício supera. Então, lá no Maranhão, por exemplo, a gente tem 500 mil pessoas com carteira, né? E aí a gente tem aí quanto? 1.100.000. 1.100.000. Então, isso daqui... Por que a gente traz essas informações? Para analisar a situação, né, dos estados também, né, professor Jorge? Após esse momento que foi difícil, não só para o Brasil, mas também para o mundo, que foi a pandemia. Exatamente. Certo? E aí mostra que essa pandemia, né, ela enfraqueceu a economia do Brasil. Trouxe as consequências. Deixou essas consequências que vimos lá atrás. Com certeza. Slides atrás. Isso mesmo. Isso causou esses problemas que o governo acaba por também entrar e intervir, né? Para amenizar esse problema social no Brasil. Isso mesmo. Vamos lá? Distribuição da renda. Quando o crescimento da população é maior que a produção de riqueza,
a renda média da população, que é a renda per capita, tende a diminuir, certo? Então, se eu tenho um crescimento da população, e aí a população está crescendo, mas a produção de riqueza não cresce no país, né? Vamos colocar o PIB do país não cresce, o PIB da cidade não cresce, a renda média daquela população realmente tende a cair, porque a gente divide essa população pelo PIB. No entanto, a questão de renda deve ser relacionada também à forma como os lucros e os bens produzidos são distribuídos pelos diversos grupos sociais entre os países. Então, não é essa questão de crescimento, ó. A gente tem que ver como que está dividida essa renda entre o grupo do país, porque a gente tem também no mundo o grande desafio que é a distribuição de renda, que nem sempre os recursos serão distribuídos da mesma forma para todos, né, professor Jorge? Então, o conceito de pobreza é nesse sentido relativo. É preciso avaliar os padrões de cada sociedade e as diferenças entre os indivíduos que dela participam. Quanto mais acentuada é a distância entre as classes sociais, maior a pobreza geral da sociedade. Ou seja, né, por exemplo, quando essa sociedade, professor Jorge, tem uma grande, é numerosa, mas dentro dessa sociedade numerosa, só uma parcela de pessoas que concentra a maior parte da renda. Quer dizer que a maior parte dessa população vai viver com uma renda menor, e isso certamente vai refletir nas desigualdades sociais, gerando pobreza e pobreza extrema dentro do território dessa cidade, desse país, enfim. O Brasil tem a segunda maior concentração de renda do mundo, galera. Olha só, aquilo que eu acabei de falar. 1% aí dos mais ricos concentram aí o quê? 28,3% da renda total do país. Ou seja, esse 1% aí, ó, estão com mais de 28,3% da renda do Brasil. Perde apenas para o Catar, onde menos de 1% aí concentram 29%. Então, a gente tem, dentro do Brasil, uma má também distribuição dessa renda que reflete nas desigualdades. O papel do Estado. O Estado do bem-estar social, ou welfare state, modelo estabelecido após a Segunda Guerra, que, entre outras atribuições, passou a ter a função de garantir saúde, educação, emprego e moradia aos cidadãos. A partir de 1980, no entanto, a conjuntura econômica provocou mudanças em vários países desenvolvidos. Então, aí está falando do Estado, né? O Estado do bem-estar social, que ele vai surgir ali após a Segunda Guerra e ele vai provocar mudança nos países, principalmente nos países, na época era países de primeiro mundo, né? Isso mesmo. Hoje chamado de países desenvolvidos. Muito bem, vamos lá. E essas transformações aconteceram, como por exemplo aí? A elevação do déficit público e a consequente diminuição da capacidade de investimento de seus governos, a par do desemprego estrutural, levaram a uma profunda reestruturação desse papel desse Estado. Muito bem. Os Estados Unidos e o Reino Unido optaram na década de 80 pelo Estado neoliberal, ou Estado mínimo. E o neoliberalismo, adotado aí pelos Estados Unidos na década de 80, hoje é uma realidade em grande partes aí dos países capitalistas do mundo, né? Exatamente. E aí, só relembrando o aluno que esse Estado neoliberal, ele é chamado de Estado mínimo. Muito bem. Ou seja, o Estado não quer mais ter a responsabilidade de ficar gastando com coisas que não seja a prioridade dele. Isso mesmo. É isso? Aí ele terceiriza, desculpa, não é terceiriza, ele privatiza empresas que agora ela não vai mais gastar com ela. É o contrário, ela vai tributar. Tributar, é muito isso? bem. E também não deixa de ser a terceirização uma marca dos governos neoliberais. Também, claro, né? Claro. Porque aí ele tira a responsabilidade muitas das vezes, né? Joga para uma empresa X fazer aquele serviço dentro de um órgão público. Isso. E as concessionárias, por exemplo. Justamente. E acaba ganhando aí o quê? Nessa visão neoliberal, menos dor de cabeça e lucratividade. Perfeito. Beleza? Vamos lá. São transformações aí que aconteceram principalmente a partir da década de 80 a nível mundial. A outra face da distribuição de renda refere-se às distorções tributárias, ou seja, a questão do recolhimento de impostos. Em boa parte dos países,
em especial nos subdesenvolvidos, os impostos indiretos que incidem sobre a produção e comercialização de mercadoria são muitas vezes excessivos. E a gente pode dizer que o Brasil é um caso desses, tá? É isso mesmo. Aqui a tributação é uma Muito das alta. maiores do mundo. Isso mesmo. Ok? No conjunto, são maiores do que os impostos diretos, que incidem sobre propriedades, renda de aluguéis, aplicações financeiras, etc. Então, a gente já faz um outro desafio para o aluno. Quando os pais, a família for ao supermercado, agora é lei dizer quanto é de tributo federal, municipal, isso mesmo, estadual. Lá na notinha, né? Isso, lá na notinha. Ele vai ver que quase beirando 40% para 50% é tributo de tudo que a gente compra. Isso mesmo. Beleza, Rogério? Beleza, professor. A redistribuição de renda é muito mais do que uma política de justiça social. A desconcentração da renda gera novos consumidores, dinamiza a economia, ou seja, fortalece essa economia, criando, consequentemente, empregos. Com certeza. Ou seja, mais pessoas com o poder de compra certamente vai movimentar a economia do seu local, Exatamente. Da sua cidade, do seu município, porque muitas das, como a gente viu, 1% da população do Brasil, quase 30% da renda, eles não vão consumir tanto se fosse colocar aí dezenas de famílias, centenas de famílias, milhares de famílias com uma renda, vamos colocar, justa, né? Exatamente. Por exemplo, Rogério, a gente pode dar um exemplo de redistribuição de renda, esses incentivos que o governo dá para as pessoas que não estão com renda. Isso faz melhorar um pouco a economia local, as pessoas gastam um dinheirinho e tal. Com certeza. Isso, então, além de melhorar a vida das pessoas. Isso mesmo. Vamos lá? E a gente tem a exclusão social. A globalização e a revolução tecnológica não proporcionaram... Opa, isso aqui tem que estar grifado, hein? Aí, ó. Não proporcionaram. O que é mais importante para os países pobres. As condições e mecanismos para eliminar a pobreza. Certo? É uma situação a se pensar e a gente vai trazer algumas reflexões para vocês, ó. Não existe uma categoria única de excluídos da sociedade. Os excluídos são os desempregados, os inválidos, os portadores de necessidades especiais, as vítimas de preconceito racial. Isso é um problema mundial ainda. Mundial, né? Isso é uma... Vou até falar, desculpe falar, professor, mas eu não consigo ver, cara, isso aqui como sendo um problema que deveria existir ainda. Somos todos humanos, né? Humanos, com certeza. Beleza. As mulheres, as crianças, na maior parte dos países do mundo. Os imigrantes, as minorias étnicas, religiosas e todos os pobres que não têm direito a uma alimentação saudável, à educação, à informação e ao trabalho. Dá um exemplo de mulheres aí no mundo que estão excluídas da sociedade, Rogério. Dá um exemplo aí. Lá no Oriente Médio tem essas coisas, né? Sim, hoje lá no próprio Afeganistão, né, com o novo governo talibã, as mulheres... Voltou, né? O Talibã voltou. Voltou, as mulheres perderam o direito de trabalho, de frequentar a escola só até 12 anos, depois não mais. Então, assim, no mundo árabe acontece muito ainda nos dias atuais, né? Isso. Tem lugares no mundo que a mulher precisa andar atrás do homem. Isso mesmo. Não pode nem sequer andar ao lado. Então, problemas que ainda... pleno século XXI são recorrentes, né, professor? Aí a aluna pode pensar assim, né? Professor, não acredito que isso acontece. Quer dizer, então, pois é, estamos dando informação de questão cultural a nível mundial. Essas questões, elas não podem ser mexidas, porque é questão cultural deles. Muito bem. Isso é um problema a ser resolvido lá. Muito bem. Os países têm a sua soberania. Tem soberania. Não podem intervir nessas coisas. Os seus traços culturais, religiosos, né? Enfim. Exatamente. É característica lá daquela cultura, daquele determinado país. Mas se você ficou curioso acerca dessa temática, pesquise mais aí sobre a questão do mundo árabe. Beleza? O papel da mulher no mundo árabe. Olha aí, boa temática. Vamos lá. Fica a dica aí do professor Rogério. Legal, Isso Rogério. mesmo. Vamos lá, nós temos aqui agora o coeficiente do Gini, que analisa essa questão aí vamos colocar, da renda, né? Da renda no mundo, ó. Quando a gente fala da desigualdade, a gente tem o IDH e tem o Gini, sobre a concentração de renda, professor Jorge. Então, a gente observa aí, ó, os locais onde a gente vai ter maiores concentrações de rendas,
com as cores mais escuras, mais forte, e os locais que tem menos concentração, ó, a gente vai observar nessas partes aí mais claras do mapa. Certo, professor Jorge? Beleza. O IDH, índice criado pela ONU no início da década de 90, resulta de 3 indicadores: PIB per capita, ajustado em relação à sua capacidade de compra, expresso em dólares, o grau de conhecimento, inclusiva na escolaridade, e a expectativa de vida, denominada longevidade. Muito bem. O IDH permite diferenciar países com economias semelhantes, mas com diferenças nas condições de vida da população. Esse índice é, hoje, o principal indicador para analisar a situação social e econômica dos países, pois ressalta como o crescimento econômico foi revertido em benefícios sociais para a população. Muito bem. Vamos lá. Os países são classificados em 4 grupos. 1. O IDH muito elevado, está entre 0,900 e 1, ou seja, se aproximando de 1. IDH elevado, o primeiro é muito elevado, o segundo é só elevado. Ele está entre 0,800 e 0,899. O IDH médio é entre 0,500 e 0,799. E o IDH baixo, ele está entre 0 e 0,499. São as faixas etárias, né, professor Jorge, quando a gente fala do IDH, né? Isso, são, quanto mais próximo esse número de 1, mais elevado é o IDH de um país, de uma sociedade, ok? Quanto mais próximo de 0, esse IDH é considerado baixo. Muito bem. Vamos lá, avançando. E aí nós temos aí o ranking de desenvolvimento humano. A gente vai apresentar para vocês aí, ó, com os maiores, né, ó, muito alto. A gente tem a Noruega, a Suíça, a Irlanda, a Alemanha, Hong Kong, a Austrália, a Islândia, que são aí países desenvolvidos. Próximo à faixa etária do Brasil, a gente tem Bósnia, México, Tailândia, Colômbia, Armênia, Argélia, que já são na faixa aí, ó, vamos colocar, não são muito altos, né? São na faixa de entre alto e medianos. E o desenvolvimento mais baixo a gente vai encontrar principalmente aonde? Nos países lá do continente africano, certo, professor Jorge? Beleza. As menores taxas do IDH. E temos aí o IDH dos países da América do Sul com base em 2019. Chile é o país com maior índice e a Guiana menor, né, IDH aqui nos países da América do Sul. Então, Chile na primeira posição com IDH de 0,851. E só para lembrar, IDH ele varia de 0 a 1, como o professor Jorge falou há pouco. Quanto mais próximo de 1, a gente vai ter aqui maior desenvolvimento. Quanto mais próximo de 0, menor desenvolvimento. E temos a evolução do IDH do Brasil, que variou aí de 1990, esse período até 2019, de 613 a 765. Então, o Brasil conseguiu um IDH a partir de 700 só a partir do ano de 2010, professor Jorge. Beleza. Então, estamos evoluindo, né? Evoluindo, sim, claro. Temos a evolução do IDH do Brasil. A gente consegue observar por regiões aqui, ó. E a gente tem a faixa etária de 0 a 499, muito baixo. Depois temos a faixa etária de baixo, médio, alto e muito alto. Então, a gente olha para 1991, quase todo o IDH, o mapa do Brasil com IDH baixo, né, professor Jorge? Muito baixo. E somente a região mais desenvolvida aqui, ó, região sul e sudeste, a gente tem aí baixo desenvolvimento. Então, com o passar dos anos, com as décadas... Isso é evolução, né? Fizemos um gráfico aí com 91, 2000, 2010, 2018. Houve a melhora, né? Uhum. Então, nós chegamos aí, agora temos aí, ó, na faixa etária até de muito alto IDH do Brasil, em algumas partes do Brasil. E
Temos aí o Índice de Desenvolvimento Humano dos Estados do Brasil. E aí Rondônia, 0,725. Os maiores aqui a gente vai encontrar na região sul e sudeste do Brasil. Certo, professor Jorge? Certo, aí se o aluno quiser dar uma olhadinha lá, com mais calma, nesse gráfico, né? Muito bem. E faz esse comparativo de Rondônia com outros lugares do Brasil. Muito bem, é isso mesmo. Então, galera, daqui a pouco a gente volta aí para fazer a nossa revisão. Valeu! Tchau!